quero compartilhar com os irmãos. Eu amo pregar a palavra. O pastor Domingo, quando me dá a palavra assim, eu já vim preparado. Falei, vai me dar, eu vou orar para ele me dar a oportunidade. Ele me deu. Falei, não falou nada, mas eu vou preparado. Ele vai me dar a oportunidade. Glória a Deus. Livro de Juízes, no capítulo 7. Obrigado. Juízes, capítulo 7. Se você puder aumentar um pouquinho do retorno para mim, que eu agradeço, filho. Juízes, capítulo 7, do versículo 17 a seguir. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, reverência à palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Assim diz, ele lhe disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que tiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Amém. Somente até aqui. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade e como sempre tem orado o Senhor, não sou nada sem o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações nesta noite. Nós possamos entender o recado do Senhor, Pai, que o Senhor preparou para nós. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da palavra, é o Senhor que governa todas as coisas. E em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, eu confesso que eu tinha, até falei para o pastor Domingo, um outro texto que eu tinha preparado, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo, posso assim dizer, porque tudo é dirigido pelo Espírito Santo, me impulsionou a falar essa mensagem. Uma mensagem que eu já preguei ela, mas ela é muito atual e nós precisamos, nós aprendemos muito com esta palavra. O texto que nós lemos está falando, já no final da história, praticamente, de Gideão. Gideão, que foi levantado por Deus, segundo a história, Gideão, ele foi chamado por Deus, no momento em que o povo estava sendo escravizado pelos midianitas, por 7 anos, segundo os primeiros relatos aqui do capítulo 6, se não falha a memória, por 7 anos o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. Então Deus levanta Gideão, e observa quando Deus chama Gideão, ele estava malhando trigo em um lugar não apropriado, podemos assim dizer, escondido dos midianitas. Mas porém, assim eu olho no texto, por mais que eles estavam sendo oprimidos, Gideão, ele sempre tinha algo para fazer, ele não deixava de fazer aquilo que era por obrigação dele, como pai de família, como chefe da sua casa, fazer. Ele trabalhava, mesmo escondido. A palavra vai dizer que eles viviam em cavernas, escondidos dos midianitas, porque realmente Deus fez com que os midianitas se levantassem. Quando nós vamos olhar a história dos juízes, é desta forma que acontece, irmãos que leem a Bíblia sabem. Todas as vezes que o povo se distanciava de Deus,
Deus permitia que uma nação invadisse as suas terras de alguma forma, e eles começavam a entrar em uma guerra, e eles perdiam essas batalhas, até que esse povo clamava a Deus. E quando esse povo clamava a Deus, Deus levantava um profeta, levantava um juiz, aqui é o Gideão, e Deus levantava com mãos fortes, e Deus trazia vitória para aquele povo, e o povo novamente voltava-se para Deus. Então assim, observamos aqui a história de Gideão, que quando ele foi chamado, ele foi humilde, né? Você vai ver a história, Senhor, eu sou o menor da minha casa, né? Ele até questionou, mas como assim? Se o Senhor é conosco, nós estamos passando por esta guerra, por essa dificuldade. E diante destas falas de Gideão, Deus chamou ele de valente. Se nós formos olhar com um olho meio distanciado daquilo que Deus está fazendo, com os olhos carnais, podemos dizer que Gideão era medroso, fracassado, estava escondido, mas não. Mas Deus não olha como um homem olha. Quando Deus olhou para Gideão, ele disse, valente, você é valente, vai nessa tua força. Mas como assim? Estava escondido. Mas estava fazendo. Ele não deixou de fazer aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos para fazer como líder da sua casa. Ele estava ali malhando trigo. Então ele tinha realmente esse senso de responsabilidade, vamos dizer assim. Então Deus levanta Gideão para uma grande batalha, para uma grande vitória no meio do povo de Israel. E a palavra que eu quero trazer para nós nesta noite, eu coloquei um tema nessa palavra, o poder da unidade. Diga comigo, o poder da unidade. Quando nós olhamos o texto que nós lemos, nós vamos perceber que Deus mandou Gideão chamar o exército. Deu 32 mil homens, se não falo em memória é isso, né? 32 mil homens. E no final, Gideão ficou com 300 homens. E o exército inimigo, aproximadamente, acho que mais de 100 mil homens. Se nós formos lá no final do texto, vai falar a quantidade de homens. Tinha mais de 100 mil homens, inimigos. Aí eu te pergunto, como que 300 homens podem vencer um exército tão grande? Mas Deus separou. E quando Deus vai separar, Deus fala assim, manda embora os medrosos, manda embora os preguiçosos, manda embora. E foram embora 22 mil pessoas. Sobrou 10 mil pessoas, 10 mil homens. E esses 10 mil homens, Deus falou assim, agora, Gideão, leva eles lá na água, para tomar água. E aqueles que tomaram água, assim eu entendo, com cuidado, levar a mão lá e trazer na boca, você separa. E aqueles que ajoelhar e tomar despreocupado, como um cachorro lambe a água, você separa por outro lado. A Bíblia vai dizer que aqueles que ajoelharam e lamberam como um cão, foram 9.700 homens. Sobrou 300 homens que levaram as suas mãos e trouxeram boca com atenção, observando. Esses 300 homens foi o que Deus separou. Eu creio que no meio daqueles 300 homens, a Bíblia não fala, lógico. Eu creio que algum deles podia pensar, mas como assim, Gideão? 300 homens para nós vencer um exército tão grande. O que fez eles vencer? Diga comigo, unidade. Unidade. Eles estavam juntos. Eles estavam juntos, inseparáveis. E Deus trouxe a vitória, porque a guerra não era deles, a guerra era de Deus. E quando a guerra é de Deus, quando a batalha é de Deus, você só tem que se prontificar em obediência, em oração, em confiança, porque Ele vai lutar por nós, aleluia. Ele luta por nós. Então o primeiro tema da palavra eu quero deixar para os irmãos, que os verdadeiros vencedores, eles seguem a mesma direção. Diga assim, a mesma direção. No versículo 17 diz assim, ele lhes disse, Gideão disse para eles, observe-me, faça o que eu fizer. Fechou aí. O que nós vamos fazer, Gideão? Os 300 homens poderiam perguntar. Vocês vão fazer o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Então, a primeira atitude que tornou eles vencedores
eles tiveram a mesma direção, eles acompanharam o seu líder, eles acreditaram em Gideão. Por mais que eles eram um exército pequeno, mas eles foram separados por Deus. E como foi separado por Deus, eu creio que o coração daqueles homens estavam maleáveis, estavam preparados para aquilo. Aqueles 300 homens estavam entendendo o que estava acontecendo, porque o Espírito de Deus, assim eu entendo, já tinha trabalhado no coração daqueles homens. Gideão, ele não pediu criatividade para aqueles 300 homens. Ele pediu o quê? Obediência. Gideão não pediu, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Gideão não separou um por um e deu uma habilidade para ele. Não, vocês vão fazer o que eu fizer. Exatamente só isso. Então, o que Gideão queria? Obediência. Aleluia. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, meus irmãos, por mais que seja estranho, esquisito, 300 homens contra 100 mil aproximadamente, se eu tivesse lá, talvez eu falasse, não, você está fora, nós vamos perder essa guerra. Mas quando nós estamos caminhando na direção de Deus, quando nós cremos que é o Deus que está na direção, que é o Senhor que abriu a porta, que é o Senhor que nos enviou, que é o Senhor que nos trouxe, que é o Senhor que está fazendo, independente se está estranho para mim, eu tenho que crer que vai ser vitorioso, aleluia. Eu tenho que crer que a vitória vai chegar, porque a batalha é dele, aleluia. A luta é dele, a peleja é dele, aleluia. A vitória começou quando todos aceitaram a seguir a mesma estratégia, quer dizer, unidade. Deus abençoa o povo que caminha unido em um só propósito. Se a igreja continuar unida em um só propósito, vamos romper todas as batalhas. Ou melhor, vamos vencer todas as batalhas. Lá dentro da sua casa, se você for unido com sua esposa, com seu esposo, com a sua família, o diabo não terá poder sobre a sua casa. É o poder da unidade. A unidade vence, ou melhor, quando nós estamos unidos, Deus, Ele nos ajuda a vencer. Nós precisamos crer, meus irmãos, que Deus sempre tem o melhor plano. Deus sempre tem a melhor estratégia. A última palavra é de Deus. Por mais que pareça estranho, lembre-se disso. É muito pouco homem, 300 homens, para guerrear com um grande exército. Mas aqueles 300 homens mais Gideão tiveram unidade. Aleluia. Vivemos, nós sabemos disso, numa geração onde as pessoas, elas seguem as suas próprias direções. Nós vivemos em um mundo assim, a realidade da verdade, a relatividade melhor. Mas se nós não tivermos uma só unidade naquilo que a palavra nos ensina, se nós não tivermos o mesmo pensamento naquilo que a palavra nos ensina, a mesma direção, a mesma concordância naquilo que Deus está falando, nós não conseguimos vencer. Mas, se nós nos atermos àquilo que a palavra está dizendo para nós, e juntos, como família, dentro da sua casa, dentro da igreja, e juntos nós fizermos assim, olha, pastor, o que o Senhor falar, eu estou junto, porque o Senhor está falando aquilo que a palavra está dizendo, então nós estamos juntos, mesmo que eu não esteja entendendo, pastor, mas eu estou junto, aleluia, unidade. Porque se nós começarmos a dar opiniões demais, opiniões daqui, opiniões dali, nós não vamos conseguir vencer. É unidade, aleluia. Nós temos que crer, é isso que nós aprendemos aqui. Aqueles 300 homens acreditaram que Deus levantou Gideão para aquela tarefa, para aquela obra, e eles não questionaram. Deus já sabia que alguns poderiam questionar, então ele já separou. Pode ir embora. 32 mil homens, mas tem muita gente. Vai dar confusão aqui. Então ele separou só aqueles que estavam unidos, aqueles que estavam perseverantes, aleluia. Isso vale para a igreja, isso vale na sua casa, isso vale lá na sua empresa. Todos têm que concordar com a liderança. Quem é o líder na sua casa? Quem é o líder da sua empresa? Quem é o líder na sua igreja?
Nós precisamos andar em concordância, unidade, aleluia. Porque é o que o texto está me ensinando. Eu não posso fugir do texto. O texto está dizendo que os 300 homens questionaram? Não. O texto está dizendo que eles fizeram exatamente o que Gideão pediu. Pastor, mas será? É. Mas eles não ficaram com medo? Não sei, mas eles fizeram. Era 300 homens só, mas eles foram. E não usaram arma, não. Você sabe que o texto não fala que eles usaram arma. Quebraram foi botija. Quebraram o barro para fazer barulho, mas eles venceram a guerra. Porque quem tinha dado a ordem era Deus. Aleluia! Eles eram imitadores de Gideão. E o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo, ele falou isso para os coríntios e serve para nós. Sejamos imitadores de Cristo, né? Paulo foi imitador de Cristo. Nós também precisamos ser imitador de Cristo. Cristo, ele andou em unidade com o Pai na terra. Cristo, por causa da sua unidade, ele venceu a cruz, aleluia. Por causa da sua unidade, ele nos trouxe a graça, nos trouxe a salvação, porque ele estava unido no propósito do Pai. O Pai diz: filho, você tem que descer, você tem que morrer, você vai ressuscitar, mas o processo vai ser difícil, o processo vai ser doloroso, mas o filho diz: pai, eu estou contigo. Nós somos um só, aleluia. Eu vou lá e vou vencer essa batalha, aleluia. Unidade, Jesus venceu, e nós também podemos vencer em unidade, aleluia. Aleluia. O escritor aos Hebreus também diz assim, olha, sobre unidade. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, os quais vos falaram a palavra de Deus. Observai atentamente o resultado da vida que tiveram e imitai a sua fé. Se nós podemos imitar, vamos imitar. Se nós não queremos imitar, nós não devemos questionar. Se nós não queremos imitar, nós não devemos trazer confusão. É unidade. O segredo aqui é unidade. Unidade, aleluia. Em segundo lugar, os verdadeiros, os vencedores agem em perfeita unidade. A primeira direção, agora de novo, parece a mesma frase, né? Unidade, mas é um outro texto. O versículo 20 diz assim: as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Quantas companhias? 3. Gideão separou os 300 homens em 100. 3 companhias de 100. E eles, cada um ficou em um lugar estratégico. Vamos supor que aqui está o vale, os inimigos, eu creio que eles ficaram na retaguarda aqui, cada um em uma direção. Eles ficaram em prontidão, em unidade. E aquilo que Gideão fez, eles fizeram. E o texto vai dizer assim: empunhando na mão esquerda as tochas e as trombetas na mão direita, eles gritavam. Qual era o grito deles? A espada pelo Senhor e por Gideão. A espada pelo Senhor e por Gideão. Observa a unidade deles. Eles gritavam o nome do seu líder. Primeiro, o nome do Senhor, Jeová Jireh, o Senhor provedor. Mas ele gritava: nós estamos contigo, Gideão. Nós estamos contigo, Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Aleluia! Havia unidade e por isso que houve a vitória. Sem a unidade não haverá vitória. 300 homens executando a mesma ação em um mesmo tempo. Quando todos fazem a mesma coisa, isso parece ser uma multidão de pessoas. Quando aqueles 300 homens quebraram os seus cântaros, tenho certeza que o barulho foi grande. E os inimigos ficaram com medo. Foi isso que Deus fez. Colocou medo nos inimigos, porque eles ouviram um grande barulho. Mas era só 300. Mas era 300 unidos, em um só propósito. O que o Senhor fazer, nós vamos fazer. Aleluia, aleluia. Não havia espaço para individualidade. Não, Gideão, eu sou o número 299,
eu não vou quebrar o cântaro, não. Eu vou jogar o canto para cima, eu vou fazer diferente. Não. O número 250 poderia falar: Gideão, eu não vou quebrar o cântaro, não. Eu vou segurar ele porque ele é bonitinho, eu vou colocar água nele. Não, a Bíblia fala que os 300 quebraram os cântaros, aleluia. E um grande barulho fez naquele lugar, que os midianitas ficaram com medo, e a Bíblia diz que eles começaram a guerrear entre eles. Deus deu a vitória para o povo de Israel, pela unidade, pela obediência, aleluia, porque Deus deu a estratégia para Gideão, e Gideão foi um grande vencedor, porque Deus estava na frente, aleluia. A força daquele exército, meus irmãos, não estava no número, a força daquele exército estava na unidade, aleluia. Quando nós estamos unidos, não tem para ninguém, aleluia. Porque quando nós estamos unidos em um só propósito, o inimigo sabe que ali ele não pode entrar. O inimigo ele só acha legalidade quando nós estamos distanciados dos outros. Quando nós estamos falando de um e de outro, não estamos unidos em um só propósito. Deus manda dizer para nós hoje: é preciso unidade, aleluia. Mesmo se eu não estou entendendo o propósito, mesmo se eu não estou entendendo a visão do pastor, a visão do líder, eu preciso estar com ele, porque Deus levantou ele, aleluia. Deus levantou ele, aleluia. Aqueles 300 homens tinham toda a razão para desistir. Se 31.700 homens forem embora, o que esses 300 homens estavam fazendo lá? Eles estavam lá porque eles tinham a unidade no seu coração. Eles estavam lá porque eles viam em Gideão um homem que Deus separou para aquele momento. Por isso que eles permaneceram. Eles não permaneceram porque Gideão tinha uma estratégia, não. Humana, não. Eles permaneceram porque eles sabiam que Deus tinha falado com Gideão. E quando Deus fala, a sua palavra não volta atrás. Quando Deus fala, Ele cumpre, aleluia. Ele vela pela sua palavra, aleluia. O inimigo, ele sabe que uma igreja dividida, ela é fraca. Por isso ele trabalha para criar disputas. Por isso que ele trabalha para criar disputas. Porque ele sabe que uma igreja dividida, ela é fraca. Mas Deus não. Deus derrama seu poder onde há unidade. Onde há unidade, aleluia, nós vencemos muralhas. Onde há unidade, o impossível acontece. Onde há unidade, querido, nós fazemos mesmo sem entender, porque nós sabemos que a direção vem de Deus, e ponto final. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono do processo, é Ele que morreu na cruz, não foi eu, aleluia, não foi você, foi Jesus que morreu, ressuscitou, é Ele que eu tenho que obedecer, e a sua palavra está aqui, aleluia, para nós lermos, meditarmos e obedecermos, e quando Ele levanta, está levantado, e ponto final. É o Senhor que levanta, aleluia. Grandes conquistas não acontece quando cada um busca os seus próprios interesses, não. Grandes conquistas acontecem quando todos estão falando a mesma língua, quando todos estão trabalhando em um só propósito. Qual que é o propósito da igreja na terra? O propósito da igreja na terra é levar Jesus Cristo ao coração das pessoas. O propósito da igreja na terra é falar que Ele tem um plano maravilhoso, que Ele vai buscar a sua igreja. O propósito da igreja na terra é anunciar às pessoas que tem solução sim para o seu pecado, porque Jesus morreu, ressuscitou, aleluia. O propósito da igreja é entregar a sua própria vida, se preciso for, por amor às pessoas. E só acontece quando nós estamos em unidade com o Espírito Santo, quando nós estamos em unidade com a palavra, quando nós estamos em unidade com o processo que Deus estabeleceu para nós. Porque se nós desfocarmos, nós vamos fazer como os outros fazem, nós vamos nos importar mais com as belezas deste mundo. Quantas pessoas morreram ali no terremoto da Venezuela? Quantas pessoas estavam despreocupadas, assistindo um jogo de futebol?
E aí eu pergunto, quantas pessoas estavam ali e morreram que não ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque muitos da igreja do Senhor Jesus Cristo estão preocupados com as riquezas da terra e não estão preocupados com as riquezas do céu. Quantos morreram naquele lugar? Porque eu e você, nós fomos irresponsáveis. Nós não levamos o evangelho às pessoas. Nós acordamos e não estamos preocupados com nós mesmos. Nós não estamos preocupados com aqueles que precisam ouvir o evangelho. É por isso que precisamos estar em unidade. Em unidade com o Pai, em unidade com o Filho, em unidade com o Espírito Santo de Deus. Em unidade com a igreja, em unidade com o líder da igreja, Pastor Domingos. Em unidade, querido. Nós não devemos questionar as autoridades, nós devemos unir e buscar a direção de Deus. Senhor, ensina-me a entender o processo, ensina-me a acreditar nesse processo. São só 300 homens e é uma multidão de inimigos, mas querido, o meu papel não é questionar, o meu papel é dizer: Senhor, eu estou contigo, porque se o Senhor vai na frente, a vitória é minha, a vitória é nossa, aleluia, a vitória é nossa. Nós precisamos crer, querido, que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. A grande arma que nós temos para vencer é a humildade. O que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. As duas armas poderosas que nós vencemos o inimigo, humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Diga comigo, humildade. Mansidão, humildade, mansidão, humildade, mansidão. Pronto, virou um exército, agora pronto, ninguém ganha mais, aleluia. Humildade e mansidão, nós vencemos as batalhas, aleluia. O dia que você quiser vencer com as suas próprias forças, com arrogância, com ignorância, você vai perder a guerra. O que faz você vencer a guerra? Humildade e mansidão. Jesus ensinou, Ele é o Filho do Pai. Quem pode melhor ensinar nós a não ser Jesus Cristo? Aleluia. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Apóstolo Paulo também já se preocupava com a igreja. Olha, completa a minha alegria. Pensa igual, sejam unidos em um só propósito. Vamos andar juntos, vamos vencer. O mesmo amor, um e só espírito, uma só atitude. O apóstolo Paulo fala sobre unidade. Completai a minha alegria, quer dizer, estava faltando isso na igreja. Complete a minha alegria, vocês estão indo bem, está fazendo muitas coisas, mas complete. Tenha a mesma unidade, o mesmo pensar, aleluia. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não anda. Terceiro lugar, os vencedores permanecem firmes em uma só posição. Unidade e posição. Ah, eu sou unido, mas eu estou para um lado e o outro está para o outro. Não, a mesma posição. Ah, o lugar é aqui, vamos ficar todo mundo aqui. Não, é do outro lado, então vamos aqui. Não, eu vou ficar aqui. Não, não, é unidade, é um só. Olha o que diz o texto. Versículo 21. Cada homem mantinha a sua posição. Os 300 homens, cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento. E todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Por que os midianitas, os inimigos, fugiram correndo e gritando? Porque eles estavam todos em uma só posição. E por eles estarem todos em uma só posição, quando eles quebraram as suas botijas, fizeram um grande barulho. Uma coisa é eu quebrar uma botija aqui, e o irmão quebrar uma botija lá no portão. Dá para escutar os dois juntos? Não dá. Agora, se estiver os dois do mesmo lado e quebra ao mesmo tempo, o barulho é maior. Unidade.
Eles estavam prontos em uma só posição. Gideão falou: fica aqui na direita, ou melhor, na esquerda, fica aqui na direita, outro fica aqui atrás. Eu suponho isso, né? Gideão estava aqui no meio. E eles falaram: é agora, dá o grito de guerra. E eles quebraram as suas botijas, deram aquele grito de guerra pelo Senhor e por Gideão, aleluia, pelo Senhor e por Gideão. Queridos, só isso. Eles não usaram canhões, eles não usaram espada, não usaram armas de fogo, não usaram estratégia humana. O que eles usaram foram obediência, aleluia. E Deus deu a vitória para eles. Eles não precisaram correr para o combate, eles permaneceram em um só lugar. Às vezes é isso que nós precisamos. Às vezes nós ficamos correndo para lá e para cá, angustiados. Às vezes Deus quer que você mantenha uma posição, acalme, sossega-te o seu coração. Deus tem saudade de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que oravam e hoje não oram mais. Tem muitas pessoas que buscavam o Senhor em um horário específico, hoje não buscam mais. Aí querem vencer as batalhas. As guerras espirituais, nós só vencemos com as armaduras espirituais. Você não vence uma batalha espiritual com outra arma, a não ser as armas espirituais. A oração é a principal. A oração, como eu escrevi essa semana um texto, não é só você falar. A oração tem que chegar a um certo ponto que você ouve Deus falar. Você começa a ter uma intimidade com Deus. Uma coisa é eu conversar com o pastor Domingos. Vamos supor que eu não conheço o pastor Domingos. Nunca vi ele, é a primeira vez. Aí eu converso com o pastor Domingos hoje. Já não converso mais. Aí, passado uns 10 dias, eu ouço alguém me chamar: ô Paulo, mas eu não vou identificar a voz dele. Eu vou escutar alguém me chamar, mas eu não vou identificar a voz. Porque quem que está me chamando? Quem é que está me chamando? Porque eu tive uma conversa com ele só, e depois nunca mais. Quer dizer, na oração, se você ora uma vez lá por acaso, você não vai escutar Deus, porque você não tem intimidade com Ele. Quando é que nós temos intimidade? Quando nós conversamos uns com os outros. Nós temos relacionamento. Então você vai ao ponto de entender a voz de Deus. Pastor, como que é isso? Acontece sempre. Você está orando, de repente acabam as palavras: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí, como é que Deus fala, pastor? Vem um texto bíblico na cabeça. Acontece com vocês isso? Não. Ainda mais a gente que prega a palavra. Vem um texto bíblico. E aquele texto, às vezes, eu estou orando, eu já saio dali, porque eu tenho um problema de TDAH, já saio, já vou para o computador, já vou escrever aquela mensagem. Deus falou, Deus me entregou essa mensagem. Deus falou comigo, aleluia. Orar, que ele é uma das maiores armas. E para isso, para nós vencermos, nós temos que permanecer firmes numa só posição de adoração, de intercessão, de louvor ao Senhor. Nós precisamos entender que toda batalha, ela só pode ser vencida com as armas espirituais, batalhas espirituais. Em terceiro lugar, em quarto lugar, os vencedores testemunham Deus agir ao seu favor. Quando você permanece em unidade, você testemunha isso. Você vai ver o milagre. Você vai ver a vitória. O texto 22 diz assim, versículo 22. O Senhor fez que todo o acampamento e os homens se voltassem uns contra os outros. Quer dizer, aqueles 300 homens estavam ali, preparados, unidos, e de repente eles puderam ver com os teus próprios olhos o livramento de Deus no arraial do povo de Deus. É assim que acontece na sua vida também. Se você permanecer com essas atitudes aqui de unidade, de posição, no mesmo lugar, no mesmo pensamento, mesmo sem entender o processo, crendo que Deus está no controle, você vai ver a vitória. Você vai ver a vitória, aleluia. Quando nós chegamos em Pedra Preta, foi isso que eu pensava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu me sentia tão inculto, me sentia tão fraco, tão despreparado para uma grande guerra, uma grande batalha. Mas a minha arma era o quê? Orar.
Jejum e oração. Vamos orar, amor. Vamos clamar o povo para o jejum, para a oração. Vamos buscar ao Senhor, amor. Eu e minha esposa nas madrugadas orando para o Senhor. Nos dê uma estratégia. A minha oração é: Senhor, eu não tenho nada para entregar, mas o Senhor tem. O Senhor é o dono da palavra. É na simplicidade, meus irmãos. É como uma criança dizendo: Pai, eu não dou conta, eu não sei fazer. O Senhor lá de cima envia o teu anjo e guerreia por você, aleluia. E como Ele tem guerreado por nós ali, aleluia. Deus está abrindo coisas grandiosas naquele lugar e vai continuar fazendo. Muitas almas vão se render aos pés do Senhor, porque a guerra é dele, a igreja é dele, o povo é dele.